E aí, galera, Bardeus aqui de volta. Tô trazendo um vídeo para falar de um novo pick que começou a aparecer depois de certas mudanças na ult, que é a Ashe Suporte. É um pick muito antigo, que a galera se divertia muito, especialmente por causa desse item aqui do Mandato Imperial. Mas aí com mudanças recentes da ult e até um pouco com as mudanças do meta de suporte, ela tem aparecido bastante e chegou até a aparecer na bot lane, aí na LCK. É, Pelo Keria. Ele jogou aí um dos melhores times, a T1, né, o time do Faker, usou essa Ashe suporte junto com o Draven aí no competitivo. Ou seja, é um pick que está muito forte, muito dominante. Eu estou mostrando aqui para vocês a minha conta. Ela tá grão-mestre, então um nível alto aí de jogo. E como vocês podem ver, eu estou conseguindo dominar vários jogos, inclusive pegando aí MVP em diversos jogos, aí representando uma quantidade de dano gigantesca do meu time. Inclusive, vários dos jogos eu dou mais dano que o meu AD Carry, que é uma situação bem legal para você que quer carregar os jogos. Ó, eu dei 20 mil e meu AD Carry deu 15 mil. Então você que é aquele cara ficar puto quando seu AD Carry é ruim, esse pick é perfeito para você. Além de que ele é especialmente útil contra uma categoria de bonecos que me irrita muito, que são os bonecos piozinho. São os bonecos de cura, os bonecos como Sona, igual tem esse jogo aqui, como Soraka. E a Ashe é um boneco extremamente proficiente contra esses bonecos. Ela também é muito boa para jogar com side laners, então aqueles bonecos que querem ficar na side, porque ela consegue setar as jogadas com a ult dela de longe. Falando um pouco dos pontos fracos dela enquanto eu entro aqui num jogo, eu diria que é principalmente a falta de engage que você pode ter no time, por você não ser um Nautilus, você depende da sua composição para isso, dos seus colegas de equipe, e também a vulnerabilidade, que se ela ficar atrás do jogo, ela é aquele sup que vai fazer praticamente nada, já que ela quer estar dando, ela quer tá dando dano e ela quer estar sendo útil, né, nessas teamfights. Então o boneco você tem que ser muito cuidadoso porque ela pode ser muito punida se você tiver contra uma Leona, contra um Nautilus e não jogar direitinho. Agora falando dos pontos positivos dela, ela é um boneco que tem muito alcance. Então, cara, você realmente aproveita muito quando você tá contra aquela composição que tem muitos personagens de alcance baixo, vários bonecos melees, né, como a gente fala, e você consegue realmente punir muito esses bonecos que querem entrar no seu time. Como, por exemplo, nesse time, eu tava contra uma Bel'Veth, uma Riven, eles não conseguiam entrar no meu time porque eu ficava atrás do meu time dando slow permanente, aí fazendo muita redução de cooldown e usando aí o meu W várias vezes para realmente manter eles longe do meu time e dar muito dano no processo. Agora, sem muita enrolação, a gente vai entrar aqui no modo treino para eu mostrar o setup para vocês do boneco. A principal coisa que a gente vai comentar é que ela é um boneco que ela nunca quer grudar no AD Carry inimigo, no suporte inimigo. Então, é meio ruim você ir de Heal ou de Exaust. Quer dizer, de Ignite ou de Exaust. Eu quase sempre prefiro pegar o Heal e eu já digito AD Carry. Pode pegar Exaust? E aí os caras geralmente trocam, às vezes pegam barreira, às vezes pegam Exaust, e até às vezes um cara maluco pega um Ignite ou TP. Agora, falando das runas, muita gente usa Cometa, é a runa mais tradicional para Ashe, mas hoje em dia, depois de testes, eu preferi muito mais uma outra runa que estatisticamente tem até uma porcentagem de vitória maior, que é essa página de runa aqui. Por quê? Porque essa runa você aproveita o alcance da Ashe nível 1 e o AD base dela alto para realmente dominar a fase de rotas. Você perde um pouco ali do seu mid game com o Cometa para vocês ter aquele domínio absoluto sobre a fase de rotas e a maior parte dos campeões não conseguir trocar dano de volta com você. Então, o mais importante é essa chuva de lâminas e a caça suprema. Com a chuva de lâminas, você também não precisa pegar velocidade de ataque na runa, pode pegar 2 de AD e velocidade de aproximação é muito bom. Eu acho que essas são as 3 runas mais importantes e o resto vai de preferência pessoal, mas essa é a página de runa que eu estou usando toda vez, inclusive é a que o Keria, né, o suporte da T1, suporte coreano, usou quando jogou profissionalmente com ela. Agora, enquanto a gente entra no game, vou falar um pouco também sobre os AD Carries que você quer jogar junto com a Ashe, que são principalmente AD Carries que também dominam a rota, ou AD Carries que querem dar aquele all-in prolongado. Então, a Ashe, por ela dar o slow, ela tem uma sinergia boa com disparos de precisão, como por exemplo Ezreal, como por exemplo Sivir, e ela é muito útil, porque
quase nenhum boneco consegue tradar com ela nível 1. Você vai estar sempre aí iniciando com a sua foice espectral, 2 poções, e praticamente nenhum boneco consegue dar out-trade nela no early game com a chuva de lâminas. Você vai simplesmente dar os 3 auto-ataques o mais rápido possível e vai sair, ó, dando um dano muito alto aí, 340 de dano. E por conta do seu slow, a sua passiva que causa 20% de lentidão em ataques e habilidades, o cara não consegue trocar dano de volta. Ou seja, quando você usa esse seu slow, você faz com que você tem que fazer aquela técnica de AD Carry de bater e sair do seu range pro cara não conseguir te dar dano de volta. E aí você vai utilizando essas pequenas vitórias, esperando a sua chuva de lâminas voltar, dominando o arbusto, para realmente dominar a fase de rotas. Como vocês podem perceber, o W dela tem um cooldown muito alto nível 1, e um custo de mana muito alto. Então, se você não controlar bem esse recurso, você vai ficar sem mana e vai ficar meio inútil. Então, o que eu ia falar? O principal recurso que a Ashe tem para dominar a fase de rotas é a chuva de lâminas e esse alcance de 600, que é maior do que a maior parte dos AD Carries. Então, se você for treinar um pouquinho e utilizar aquela técnica do tethering, e é especialmente importante para quem é, por exemplo, atirador, quer aprender um suporte novo, esse boneco é muito útil. Por quê? Você vai bater no cara e sair do range dele. E eu não sei se vocês repararam, mas eu inclusive ganho uma velocidadezinha por conta da minha runa de velocidade de aproximação. Que ela recebe velocidade de movimento quando você está indo na direção de pessoas que você imobilizou. Só que como essa velocidade de movimento tem um delay para você trocar ela, você consegue utilizar essa velocidade inclusive para kaitar. Como vocês podem ver, o meu boneco ele fica mais rápido mesmo fugindo do inimigo. Isso é um pouco bug, mas é muito importante. Como vocês podem ver, se eu ficar indo e voltando, é bem fácil de você kaitar o cara. E você, por exemplo, com a sua chuva de lâminas, você pode dar vários auto-ataques sem tomar nenhum auto-ataque de volta. E finalizar aí com um W. Você também pode, e é importante você usar seu W, em algumas matchups que você quer empurrar a rota. Então você ativar o seu W de uma forma que ela vai pegar no AD Carry, no suporte inimigo e na onda de minions. É uma forma muito boa e para isso você geralmente se posiciona aqui do lado da parede. Então como a rota vai estar centralizada, você vai dar o W aqui ou até um pouco mais lateral e vai pegar em todo mundo aqui, sabe? Um W bem bom. Quando você pegar o nível 2, muita gente vai para esse Q concentração, que vai dar mais dano, velocidade de ataque, mas o que é mais útil ainda é você aprender a usar o seu E, que você vai sempre pegar nível 2 para scoutar, para ganhar informação para o seu time. E, como eu disse, a Ashe é um boneco muito dominante nível 1, então você geralmente vai conseguir empurrar a fase de rotas, e é muito importante você pegar o tracking, né, que eles falam do jungle inimigo. Então você sabe que se o caçador inimigo começou em cima, perto ali da sua segunda wave, onde você vai pegar o nível 2, ele pode estar embaixo, ou ele vai estar fazendo full clear. Então ele geralmente vai estar aqui, aqui ou aqui. São as 3 possibilidades. Então, quando você pega um spot onde o seu E vai passar a linha reta e pegar esses 3 campos, é realmente a melhor coisa que você pode fazer. E aí, óbvio, eu recomendo vocês entrarem aqui no modo treino, para vocês treinarem um pouco. Tanto você pegar... Muita gente pensa em mirar no cara, né? Então ver esses 3 campos é uma informação que é útil sim, mas mais útil que isso é você realmente pegar todos os campos dele, especialmente se o seu time não guardou nível 1. Você pode mirar, por exemplo, aqui, se eu não me engano, e ele vai passar e pegar a visão de praticamente todos os campos, tá vendo? E aí você vai saber realmente, ó, pega a visão aqui, não pegou do red, mas você vai saber bem exatamente tudo que ele fez. E aí, com base nisso, você aproveita para mitigar aquela vulnerabilidade que eu contei para vocês da Ashe, que ela é muito vulnerável para gank. Se ela ficar sem flash, ela pode morrer muito fácil para bot lane inimiga. E você lida muito com esses recursos que eu falei, que é a sua mana, que pode acabar muito rápido se você não for cuidadoso com o seu W, e a sua vida, que você pode tomar um 100-0 muito fácil. Então, recapitulando, lane phase, você quer dar o máximo de dano sem tomar dano de volta, você quer priorizar
trocas curtas com a sua chuva de lâminas e você quer fazer o inimigo perder farm. Então toda vez que o inimigo for farmar, você dá um tapa nele e sai correndo. E aí você vai dando vários tapinhas no inimigo e ele vai ter muita dificuldade de jogar o jogo com pouca vida e dificuldade de te dar o all-in e te matar ou matar seu AD Carry. Além disso, você também tem que estar sempre cuidadoso para não usar o W e não ficar ligado nesse cooldown, que você fica bem exposto. Você não consegue dar o W para correr do inimigo ou correr de um gank, por exemplo, se você usar na hora errada. Bom, mas falamos bastante já de lane phase. Também você quer acumular a sua missão de ouro o mais rápido possível. A Ashe acumula muito rápido esse ouro e ela consegue fazer o snowball, tanto batendo nos campeões inimigos com a chuva de lâminas, quanto batendo nas plates aí, eu esqueci como eu falo o nome disso, batendo na torre inimiga aí com seu AD Carry perto. Você não só estaca sua ward bem rápido, como você também acumula muito ouro para fazer os itens caros, já que você quer dar dano com Ashe. Ashe é um suporte que dá dano. E aí eu vou falar para vocês também que tem duas correntes de build. Eu vou falar a principal, que é a mais meta, e depois eu vou falar a que eu faço. A principal build você quer voltar da base com uma Lágrima da Deusa e uma Pota, para começar a acumular o quanto antes, porque como eu disse, a Ashe é um boneco que tem problema de mana. Então, nessas lutas estendidas, você realmente não quer ficar sem mana, então essa gota ajuda muito. Mas o Xiao Bandamune é um pouco excessivo. Então o que o pessoal faz? E como eu disse, com redução de tempo de recarga é muito importante para ela, porque não adianta nada você ter sua gota se você vai jogar uma habilidade a cada 18 segundos. Então você geralmente quer a sua gota e a sua bota 2, que vai cair para 15 segundos esse W. E aí se eu subir um pouquinho o nível, ele começa a cair bastante, ó, o tempo de recarga de 15 para 12 e de 15 para 9. E por conta disso, você não quer colocar pontos no seu Q. O seu Q é uma habilidade que você não vai utilizar. Uma galera gosta de pegar no nível 5, mas é extremamente importante você colocar no nível 3, mais um ponto no W, e, especialmente se você estiver nos níveis mais altos do jogo, você colocar mais pontos no seu E, para reduzir esse tempo de recarga e você pegar mais informação para o seu time. Você consegue setar os objetivos, você consegue rever a rota do jungler inimigo. Por exemplo, quando ele começa de um lado do mapa, se ele começou blue e fez gromp, você sabe que mais ou menos aos 4 minutos e 30 ele vai estar fazendo esse gromp de novo. Então, você olha para o seu tempo de jogo e joga um passarinho aqui, 4h30, para ver de novo ele e continuar esse snowball de informação para o seu time, além do snowball que você vai estar tendo na lane por ser um boneco dominante. Aí, depois da sua gota, o que o pessoal faz é o Mandato Imperial, que é o item mais divertido para ela. É um item que, apesar de dar AP, você não gosta do AP que ele te dá, porque ele acaba roubando o AD adaptivo que você tem. Ó, vocês podem reparar que quando eu faço esse item, eu perco 15 de AD, porque ele vira AP. E essa é a minha principal crítica para essa build. Mas vamos terminar. O Mandato Imperial é um item que toda vez que você acertar a habilidade, ele vai marcar os campeões inimigos por conta do seu slow. Então ele funciona também com seus ataques básicos, a sua passiva. E quando algum aliado bater nesse inimigo, ele vai ativar essa marca, causando dano mágico base e concedendo 20% de velocidade de movimento para você e para o seu aliado. Ou seja, fica muito fácil para a Ashe dar chase, né? Caçar os inimigos dela, tanto pela velocidade de aproximação, quanto pelo Mandato Imperial. É um spike muito grande, especialmente nessas lutas aí no mid-game, que vai estar todo mundo aglomerado. Você já vai estar perto aí do nível 7 e você vai ficar usando várias vezes aí o seu W, impedindo tanto os inimigos de perseguirem seu time, como os inimigos de realmente fugirem de você. Ashe é um boneco que é muito difícil você sair do range e ela comba muito com esses lutadores, né, que querem perseguir o inimigo. Aí nessa mesma build você geralmente vai terminar seu Manamune e, como eu sempre falo, o suporte é um boneco que você tem que pensar para fazer a build de 2 itens, porque geralmente quando você for fechar o terceiro já vai ser tarde demais, o jogo já vai ter acabado. Então essa é a build dela. Lembra, se você chegar no nível 3 late game, você sempre vai fazer essa Pedra Vigia Observadora, quando ela evoluir para Pedra Vigia Vigilante. E aí você já vai ter finalizado sua build, sempre comprando as pinks. E aí, como um último item para aqueles jogos extremos, eu gosto de fazer esse item aqui, que apesar dele ser apenas mais um slow, ele
essa penetração de armadura é muito útil aí pro final do jogo, pro seu dano não ficar irrelevante. Algumas outras opções para Ashe, essa build secundária que eu falei para vocês, é realmente a de você não fazer Lágrima da Deusa. Eu acho que Lágrima da Deusa, se você sabe controlar bem o seu W, é um item que é excessivo e você não é um item necessário para campeã. E eu prefiro... lembra como eu disse para vocês, que quando você constrói mandato, o mandato dá só 40 de AP. Então esses 18 de AP é aquele AD adaptivo que eu peguei da runa. Ou seja, é aquele que era meu AD e virou meu AP. Tanto que eu vou mostrar. Esse 92, ele vai virar 81 e aqui vai virar AP. E o AP não é muito bom para Ashe. O W dela não é bom com AP. Ou seja, quando você builda o mandato, o seu W sai aqui de 157 de dano para 146. E é um negócio muito relevante, já que o seu kit inteiro gira em torno do seu W. Então eu prefiro esquipar mandato. Não fazer mandato tão cedo e não fazer nenhum item mítico tão cedo. E aí, para eu continuar snowballando essa minha fase de rotas forte, a minha chuva de lâminas forte, e eu acho que o boneco fica muito mais útil aí até os 15 minutos de jogo, se você não faz AP. E aí, quais são as principais opções de AD que a Ashe tem? Eu tenho duas, são coisas que eu estou testando, inclusive vocês podem ver no meu APGG que eu não faço uma build só. Como vocês podem ver que é a Glaive Sombria, mas especialmente a Serra Espada Quimiopunk. Por quê? A Serra Espada Quimiopunk é um item que vai receber um nerf aí daqui a poucos dias, então quando você vê, ela já está custando 2.800, mas ela ainda assim é um item ridiculamente barato e eficiente, porque ela dá todos os atributos que a Ashe quer no jogo. Ela dá aceleração de habilidade para o seu W sair de 6 segundos para 5, ela dá dano de ataque para o seu W sair de 157 para 212, e ela ainda te dá vida para você conseguir ser um pouco mais útil, né? Para você ser menos punido por ser um suporte aí sem mobilidade. Então, para mim, esse é realmente disparado o melhor item que você pode comprar para Ashe, mas ele é um item meio caro, então ele é um item que você não consegue fazer todo o jogo, especialmente depois que eles aumentarem o custo dele para 2.800. Mas ele é um item que está muito bom no meta. Por quê? Porque o meta ainda tem muitos bonecos de cura, os bonecos de cura ainda estão muito fortes. Então, por exemplo, quando você está contra uma Soraka, contra uma Sona na lane, você já construiu o chamado do Carrasco na sua primeira base, é muito forte. Construir o Martelo de Guerra de Call of Duty também é um boneco, é um item que sinergiza muito. Então, por ser um build path muito bom para Ashe, é realmente um item que é muito gostoso de fazer durante o jogo, te ajuda muito a snowballar, e como eu disse, você não tem aquela quebra de poder no seu W quando você começa a construir o AP, que é o caso do Mandato Imperial. O Mandato Imperial, ele só se torna útil para você quando você fecha ele. Então, quando você está com os componentes, você fica bem fraquinho, você fica bem inútil. Eu não gosto desse item. Mas, depois aí da Serra Espada Quimiopunk, você pode sim aí pensar no mandato, porque como eu disse, é tudo questão de momento de jogo. Você já vai estar se aproximando do meio do jogo, os bonecos inimigos já vão começando a ter bastante armadura, bastante vida base, e o seu AD não se torna tão relevante. Então, a utilidade que o Mandato Imperial dá com a Move Speed e o dano AP começam a fazer um pouco mais sentido. Outra alternativa que você tem é realmente fazer ao invés dessa espada Quimiotank, que é muito bom contra bonecos de cura, quando você tá contra bonecos que não curam e são todos, ninguém do time inimigo vai fazer armadura, um item que sinergiza muito é a Glaive Sombria. Esse item é muito barato, 2.300, e ele é muito bom para Snowball. Por quê? Ele te dá AD e letalidade. Letalidade é um atributo que ele é muito forte, é a penetração de armadura, quando os oponentes não têm uma armadura base alta. Então, quando você está contra aquela composição que não tem nenhum tanque, você rushar isso aqui, o seu W vai começar a machucar muito, muito cedo, e você vai ter uma passiva que você tira as wards inimigas. E por que isso é muito útil? Porque a Ashe é um boneco que ela quer iniciar da fog de guerra. A Ashe é um boneco que ela quebra muito se ela estiver na visão do inimigo. O que você quer fazer de Ashe na maior parte das vezes é você wardar avançado e você tirar as wards avançadas do inimigo. Porque aí você pode, por exemplo, começar umas iniciações de dentro de parede. Por exemplo, aqui é uma iniciação muito boa. E se o inimigo tiver visão de você, fica muito mais difícil você fazer isso.
Portanto, esse item tem essa sinergia muito boa, mas como eu disse, é um item que, se o inimigo tiver muita cura, não é tão interessante, porque apesar do seu povo ficar mais forte, o time vai curar tudo. E se o time inimigo tiver muita armadura, esse item é bem ruinzinho, porque não vai aumentar seu dano em quase nada. E aí, depois de fazer essa espada aqui, depois de fazer a Glaive Sombria, você também geralmente vai finalizar sua build com o Mandato Imperial. Agora, uma outra opção, tanto essa build de Ashe, na verdade todas as builds de Ashe, são builds que têm um foco muito no dano base. Tanto no dano base de você pegar nível 9 e evoluir a sua rajada pro tempo de recarga mínimo e pro dano máximo mais cedo possível, quanto por conta dos itens dela, que, como você pode ver, tem um dano fixo, não é um dano que escala com a vida do inimigo. Então, às vezes você se vê de Ashe contra uma composição que tem um Warden, por exemplo, na jungle inimiga, tem um Olaf na jungle inimiga, tem um Zac na jungle inimiga, e aí, cara, se você fizer esses itens, você vai ficar muito inútil no final do jogo. E aí tem que ter o feeling de você entender, cara, tem muito tanque na comp inimiga, então eu não vou fazer o Mandato Imperial, e aí eu vou esperar, eu vou atrasar o meu Spike, que Mandato Imperial é um item que custa 2.500, e eu vou fazer a Liandry, a Angústia de Liandry, que é o item mais caro, de 3.200, pra realmente punir os tanques do time inimigo. Então é um item que vai ser menos útil ali entre os 15 e 20 minutos, mas depois dos 20 minutos vai ser muito mais útil, você vai sacar dano absurdo, como eu mesmo tenho alguns jogos aqui que eu fui MVP, e que essa Liandry foi responsável por muito dano. Porque, como vocês podem ver aqui, eu tô num jogo onde já tem 3 pessoas com dano físico do meu time, meu Chaco, Fidado, minha Sivir e minha Camille, e o time inimigo já tá agressivando não, já tá estacando a armadura muito agressivamente. Vocês podem ver que tem Thornmail, tem Tab, ó, tem 2 corações congelados. Então, cara, aqui eu falo, como sou o maior dano AP do meu time, eu vou fazer Liandry, porque eu quero bater nesses caras tanques que tem muita vida, entendeu? E a Liandry é um item que realmente tem muita sinergia com Ashe, ela vai te dar ali redução do tempo de recarga quando você for fechando a sua build. É um item muito interessante. Inclusive, para jogos mais controlados, ou até jogos competitivos, né? Talvez, se aparecer uma Ashe no CBLOL, o que vocês vão ver é os caras fazendo a gota, que é o que fizeram, inclusive, na LCK. Cadê a gota? Os caras vão fazer a gota e vão fazer o Manamune com a Angústia de Liandry. Por quê? Porque esses itens te dão uma sinergia bem legal, que a mana adicional que você recebe da Angústia de Liandry vai se transformar em AD por causa da passiva do Manamune, e você vai ficar com muito dano quando você acumular aí esses recursos. Mas é óbvio, essa é uma build um pouco mais difícil de jogar, porque como vocês viram, você não constrói nada de vida. Você vai focar 100% no seu dano e dependendo do seu posicionamento para você jogar melhor. Mas essa é a build que vai dar mais dano aí, por exemplo, se você for muito bom já de Ashe e tiver contra muito tanque. Para finalizar, eu queria falar que não importa tanto, se você quiser a build mais simples mesmo, eu diria para você não fazer gota, testa rushar Serra Espada aqui meu punk todo jogo, Serra Espada com o Mandato Imperial de segundo. Porque essa build aqui, ela vai te dar 450 de vida, você vai ficar um pouco mais resistente, o seu W vai ficar com 2 segundos e 40 de tempo de recarga, então você vai ser muito útil e não tem muito segredo. Você vai cortar cura, vai ser bom contra a maior parte das comps. Essa é a build que eu diria para você fazer todo o jogo e depois você pode se aventurar aí explorando mais, utilizando bastante do campeão. Aí para finalizar, algumas técnicas, igual eu falei, guarda o seu E para você dar face check nos objetivos. E também a sua ult é uma habilidade que ela atordoa por mais tempo, por maior distância percorrida. Então, uma técnica um pouco avançada de Ashe é, por exemplo, se o cara do seu time está dando recal, você pode atrasar o seu recal uns 25 segundos depois dele, uns 20 segundos. Então, por exemplo, seu time está dando recal, você pode atrasar o recal para wardar. Tá botando ward, aí você dá recal e ulta
Não quando os seus inimigos estão saindo da base, mas quando eles estão chegando no mid, que aí você ulta, a sua ult realmente vai pegar muita velocidade, a sua ult vai acelerando, fica bem difícil de desviar, e aí, pô, você garante uma kill muito fácil pro seu time, sem nem estar na jogada. Além de, óbvio, tem um macete de você utilizar as paredes para prever o movimento do seu inimigo. Depois eu vou até mostrar algumas gameplays minhas de Ashe. Vocês vão ver que eu faço muito isso. Eu utilizo aí as paredes para ver onde que o inimigo vai fugir. Por exemplo, se o inimigo está fugindo por aqui, eu não tenho que mirar nele aqui. Eu tenho que mirar nessa parede aqui, que é a fuga dele. Então eu miro aqui e provavelmente vai pegar, porque essa flecha, por exemplo, corta toda essa saída. A mesma coisa quando o inimigo está fugindo para cá, você fecha a saída dele e não necessariamente mirar onde ele está. Além de que tem uma coisa um pouco mais genérica, mas quando tem muitos inimigos aglomerados ou muitos inimigos tentando sair por um lugar só, é especialmente interessante você ultar, porque é uma coisa que eles falam em outros jogos, que é você pinar. Você, por exemplo, se tem uma aglomeraçãozinha aqui, eu miro no cara de trás, porque o cara da frente provavelmente vai flechar, tá ligado? Então, você pode dar o W, R, esse cara que flecha, a sua ult pega no cara de trás, e os caras não tem como sair. Sempre usando aí as paredes para basear a sua ult para fechar a rota de fuga. Acho que é isso, vocês estão prontos para arrebentar aí de Ashe. Boa sorte nos games e depois mandem lá no grupo como tá o resultado de vocês nas partidas ranqueadas. Espero que vocês tenham ganhando o tanto quanto eu aí de Ashe. Valeu, pessoal!